Olá pessoal, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo para vocês, explicando um pouco sobre esse texto, O Amanhã Não Está à Venda, de Ailton Krenak, falando um pouco sobre o tema geral e alguns argumentos que ele desenvolve no texto, que vai poder ajudar na atividade de vocês. E também vou falar um pouquinho sobre como eu organizei essa atividade. Ok? Vamos em frente. Esse texto eu gostei muito dele, né? E eu escolhi ele porque ele tem tudo a ver com essa situação que nós estamos passando, né? Esse momento da pandemia do coronavírus. E ele traz uma visão muito importante hoje em dia, que diz respeito ao meio ambiente. E o Ailton Krenak é um ambientalista, né, da tribo Krenak, e um intelectual indígena. E a visão dele é muito relevante, né, porque ele consegue associar uma crítica ao nosso modelo econômico com a cultura na qual ele é criado. Então a gente vai dar uma olhada em como ele constrói isso. Eu vou começar lendo um trecho para vocês que já diz bastante sobre o tom, né, da argumentação que o Krenak vai utilizar. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de qual somos parte, a Terra, passando a pensar que ela é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo algo que não seja a natureza. Tudo é natureza. Cosmos é a natureza. Tudo o que eu consigo pensar é a natureza. Nesse trecho, o Ailton Krenak ele já explica pra gente, né, do ponto de vista da cultura dele, o que é o ser humano, né, qual que é o lugar do ser humano dentro da natureza. E ele mostra que, na verdade, o ser humano ele é um organismo dentro da própria natureza, que é um sistema, né, que é um todo. E só que, infelizmente, o nosso pensamento faz com que a gente nos vejamos separados desse mundo, que é a natureza. E isso tem uma série de consequências, né, que ele vai desenvolver no segundo ponto, a natureza e a atividade humana, que eu intitulei dessa forma. E ele vai falar que, como nós nos vemos separados, nós entendemos a natureza como um instrumento, como uma coisa a ser utilizada. E essa atividade está presente no nosso modelo econômico. Que aí é o terceiro ponto: economia, progresso e o lugar da humanidade, da subhumanidade, né? Então o nosso modelo econômico determina a forma como lidamos com os nossos recursos. Então o capitalismo, que é orientado para a obtenção do máximo lucro, utiliza a natureza de forma abusiva para manter as culturas de consumo acontecendo. Porém, esses recursos têm um limite, né? Essa exploração da natureza que nós fazemos para manter esse sistema funcionando, ela tem um limite. Então a natureza, como um organismo, uma unidade, responde, porque as nossas ações têm consequências dentro desse sistema. E ela responde, segundo a cultura Krenak, respondendo a essa atividade, então. Isso é uma máquina, né? E essa máquina é o que a gente chama de progresso. Então o nosso modelo econômico, que é o capitalismo, com a ideia de progresso, consome a natureza inteira. E aí, só que não são todos, né, que são parte disso. Não são todas as pessoas que fazem parte desse sistema. Algumas pessoas, os povos da terra, as sociedades indígenas, por exemplo, que o Krenak vai colocar aqui, né, entre aspas, como subhumanidade, tá ligado ainda a essa unidade, né, do homem com a natureza. E esse é o pensamento dessa cultura indígena, que é uma outra forma de conhecimento.
Né? Essa é a forma de pensar do povo Krenak. É a cultura desse povo no sentido mais profundo. É uma visão de mundo que possui uma cosmologia, ou seja, uma explicação para como o universo funciona. E esse conhecimento de uma cultura humana antiga ainda está presente, né? E está na voz desse intelectual. Né? Eu achei incrível. Gostei muito desse texto. Vou ler mais um trechinho e falar um pouco sobre a atividade depois. Penso naqueles versos de Carlos Drummond de Andrade. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Essa é uma parada para valer. O ritmo de hoje não é o da semana passada, nem o do ano novo, do verão, de janeiro ou fevereiro. O mundo está numa suspensão. E eu não sei se vamos sair dessa experiência da mesma maneira que entramos. É como um anzol nos puxando para a consciência, um tranco para olharmos para o que realmente importa. Então toda essa argumentação do Krenak, ela diz respeito a essa situação que nós estamos vivendo, né? É uma forma de ele enxergar e colocar em debate isso tudo que nós estamos vivendo, né? E ele diz que isso não é uma coisa que deve ser resolvida pontualmente, mas ela tem que ser resolvida num âmbito muito maior, né? Da maneira como nós enxergamos o mundo e como nós interagimos com essa natureza. Porque se nós continuarmos a destruir o meio ambiente dessa forma, e nós já sabemos disso, isso tem consequências drásticas, né? E o surgimento desse vírus, ele aponta para isso também, né? No texto ele coloca que o vírus ataca a nossa respiração, né? E uma dos maiores problemas que a gente tem hoje são a emissão de carbono, né? Que afeta o nosso consumo de oxigênio e afeta o consumo, né? A utilização do oxigênio por todo o planeta. E isso é uma coisa que está afetando somente a gente, né? Num outro trecho ele fala que as coisas estão crescendo, né? Todo o resto da natureza continua funcionando, mas a humanidade que parou, que está passando por tudo isso. E aí, de uma maneira genial, ele traz esse trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, né? Agora eu vou falar um pouco sobre a atividade, que coincidentemente também tem 4 pontos. E os 4 pontos são perguntas gerais sobre o texto. Nesse ponto, o que eu estou imaginando é que vocês deem explicações sobre o tema geral do texto. Que vocês falem sobre esse tema que está sendo abordado de uma maneira geral, com a escrita de vocês, né, a partir do próprio ponto de vista de vocês. Aí a segunda parte é questões específicas sobre o texto. E aí isso já é mais que diz respeito à leitura, né, que são questões sobre os argumentos e os conceitos do texto, ou seja, o que é dito exatamente no texto. A terceira parte são os conceitos para pesquisa, onde eu deixei alguns conceitos que são trabalhados no texto, inclusive um dos que eu comentei aqui hoje, cosmologia, que o autor utiliza, né? Esses conceitos que o autor utiliza no texto. Então é para ser feita uma pesquisa sobre eles. E no final, uma atividade, que é uma busca, uma seleção de material, de um bom material, que fale sobre essa discussão que o Ailton Krenak está fazendo. Pode ser textos jornalísticos do próprio Ailton Krenak ou de pessoas que dialogaram com ele, e para ser postado no Google Sala de Aula. É uma coisa bastante tranquila, eu acho. Então eu espero que vocês estejam se cuidando, e que, se tiverem alguma dúvida, eu atendo vocês dentro do tempo hábil, né? Dentro do período hábil. É importante que a gente respeite o tempo, os nossos tempos, e consiga se programar para estudar, se programar para descansar, se programar para ter o seu lazer, né? Não de uma maneira muito rígida, mas conseguir
dar conta de todos esses aspectos da nossa vida. Viu? Um grande abraço para vocês.